Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da lição do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse trimestre o Livro dos Salmos. Nossa lição número 4 trata do Salmo 82, Deus fará justiça. O texto áudio está no Salmo 82, versículo 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. A leitura bíblica é o Salmo 82, versículos 1 a 8. A verdade prática nos fala que Deus está presente na reunião dos poderosos na terra. Antes de prosseguirmos com o estudo desta lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente do Evangelho aos corações. Passaremos então ao estudo da nossa lição. A introdução do comentário nos lembra que hoje o saltério está aberto no hino 82. Asaf, o festejado músico de Israel, comparece diante da orquestra do templo para reger uma de suas composições mais preciosas. Prepare seu coração para receber a palavra ministrada por um levita consagrado a Deus, músico e profeta do Altíssimo. O primeiro tópico fala sobre os aspectos gerais desse salmo: autor, título e data. O título em itálico já nos dá a autoria, Asaf, Salmo de Asaf. Foi um importante músico da tribo dos levitas, serviu no período dos reis Davi e Salomão. Asaf está presente no cortejo de Davi, que levou a arca para Jerusalém. Aparece também quando Salomão transporta a mesma arca já para o lindo templo construído na época dele. Asaf tocava um instrumento que era chamado de símbolos de bronze, ou pratos, no popular conhecemos hoje. Ele dirigia e ensinava música. Asaf também era profeta. Os filhos de Asaf igualmente foram músicos e profetas. Não temos a data precisa deste salmo, que deve coincidir em parte com a vida de Davi e Salomão. O segundo item nos fala da classificação deste salmo. Ele é classificado como um salmo sapiencial, ou salmo de sabedoria. Ou seja, ele é uma aula em forma de canção. Ele é didático porque ensina o correto procedimento daqueles que estão investidos de autoridade. E, por extensão, ensina preceitos de equidade e justiça a todos nós. O hino apresenta também certa natureza profética, pois contém voz de autoridade típica desse ministério. E ele também vaticina, ou seja, já dá um julgamento contra os maus juízes. Ao ler o Salmo 82, temos a impressão de, por exemplo, estar lendo Isaías. O terceiro item, dramatização profética. O Salmo 82 é uma rica dramatização. Para comunicar a mensagem, o hino traz à cena uma antiga crença entre os cananeus e o Oriente todo, ou seja, um concílio de deuses, presidido por um Deus supremo. Esta figura já existia nas mitologias pagãs antigas, até mesmo na mitologia greco-romana, que é tão conhecida de todos nós. Só que agora, o salmista ele pega essa figura e mostra que acima de tudo e de todos os deuses, ou que possa se considerar deuses, existe um que é o Supremo. E esse um é o Deus de Israel, que ele chama Elohim. Elohim é quem preside a sessão. Ou seja, acima dos deuses está o Deus chamado Elohim. É um trocadilho, é um jogo de palavras. Afinal, a palavra Elohim, ela quer dizer deuses no plural. Portanto, quando se falava de assembleia de deuses, o termo usado era Elohim. Assembleia de deuses para dar a ideia de vários deuses distintos, separados, reunidos numa espécie de assembleia ou tribunal.
Só que agora o salmista usa essa mesma expressão para dar a ideia não de vários deuses, e sim de um só Deus chamado Elohim. Então, quando ele usa a expressão Assembleia de Deuses, ele não está falando especificamente de haver vários deuses distintos, mas de um só Deus que vale por todos os deuses que se conhecia. Esse é o significado deste salmo. A partir desta cena inicial, o Salmo 82 avança na repreensão dos maus julgadores, os maus juízes. Qualquer semelhança com o tempo que vivemos não é mera coincidência. Ele classifica tais homens de deuses. E não é incomum que nós vejamos maus julgadores, ou até por não dizer autoridades, de uma maneira geral, civis ou eclesiásticas, se acharem ou se chamarem de deuses. Afinal, aqui e ali nós encontramos políticos, autoridades, tanto dentro quanto fora da igreja, atribuindo a si mesmo qualidades praticamente divinas. É como se eles estivessem se chamando de deuses, sem usar a palavra deuses. Pois é, este salmo é para tais pessoas. O segundo tópico da lição, Deus e as autoridades. Deus Elohim. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Pode ser traduzido para Deus está na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, usando o pronome El, que era o nome genérico para a divindade, para Deus, entre os cananeus. No meio dos deuses, Elohim estabelece o seu julgamento. Segundo os eruditos, Elohim, traduzido como deuses, é um substantivo plural, utilizado não apenas para indicar a pessoa de Deus, mas também usado para anjos e deuses em geral, como ocorre no versículo 6 deste salmo. Ou seja, os povos em volta de Israel, todos eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, daí o termo Elohim. Porém, o Deus dos israelitas, o Deus judaico-cristão, ele também se identificava com o termo Elohim, querendo significar uma pluralidade de seres. Um Deus que é plural. A dramatização de Asaf é justamente essa. Deus, o Altíssimo, o Elohim, assiste no sentido de estar na presidência, no comando, na Assembleia de Deuses. Elohim comanda a Assembleia de Elohim. Esse jogo de palavras no hebraico, que não fica tão evidente em português, é para trazer a ideia da grandiosidade do Deus adorado por Israel. Tudo isso, esses deuses, também representam as pessoas que têm autoridade, seres humanos que têm autoridade. Assim, alguns comentaristas o traduzem literalmente como deuses e outros o traduzem como anjos. Outros intérpretes ainda traduzem como juízes, se referindo aos homens injustos, mas que têm autoridade. Esta última interpretação parece ser a preferível. É a maneira de Deus lembrar para aqueles homens, para aquelas pessoas que se acham deuses, que existe alguém muito maior do que elas e que eles são meros mortais. Segundo Paulo escreveu aos Romanos, autoridades procedem de Deus, sendo por ele investidas, ou seja, mesmo as autoridades más e injustas, Deus permite que elas estejam nessa posição. Ele concorda com todas as injustiças que essas pessoas praticam? De forma alguma. Porém, mesmo essas estão debaixo do seu controle. Ao mesmo tempo, essas autoridades parecem ser apenas legítimas e justas, porque o mesmo Paulo diz que os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. É claro que podemos criticar a antiga ideia de divinizar a autoridade. Em civilizações remotas, as autoridades máximas eram consideradas semideuses ou mesmo deuses. Isso não foi, claro, recepcionado pela doutrina cristã e nem pelos próprios judeus contemporâneos do cristianismo ou de Jesus. Eles consideravam isto idolatria. Mas não é sobre divinização que Paulo escreve. O texto de Romanos traz subjacentes, lá nas entrelinhas, os ideais de justiça social e legitimidade das autoridades. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está escrevendo na sua carta aos Romanos é que as autoridades são necessárias para que o mundo não vire uma anarquia.
Mas ao mesmo tempo ele está colocando para essas autoridades: vocês têm alguém maior, alguém acima de vocês. Vocês têm um Deus no céu a quem vocês irão prestar contas dos seus atos. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa frase de Martin Luther King, ela é muito atual, em que vemos muitas vezes os maus terem poder e autoridade em suas mãos e usarem este poder de forma maligna, enquanto que muitas vezes os bons estão calados, não falam nada, nada fazem dentro das suas possibilidades. Até quando? Pergunta o Salmo no versículo 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então, esta pergunta é para essas autoridades. Até quando vocês vão continuar nesta maldade? Esta indagação é muito diferente da pergunta recorrente de alguns salmos que questionam a prosperidade dos ímpios. O próprio Asaf escreve 2 salmos, Salmo 37 e Salmo 73, que tratam desse tema: por que o ímpio prospera? Até quando é uma expressão de autoridade divina aqui neste salmo. Aponta para uma limitação do tempo de maldades e injustiças. É uma maneira de lembrar a essas autoridades que usam seu poder de forma errada que um dia isso vai acabar. Um dia será colocado o ponto final, o chega de Deus para as suas maldades, e elas terão que prestar conta dos seus atos ao Todo-Poderoso. Indiretamente aponta também para um dia de ruína dos poderosos perversos e da prestação de contas. Isso fica claro com os imperativos, as ordens: fazei, procedei, socorrei, que Deus ordena a essas autoridades. Os versículos 3 e 4, portanto, são comando de Deus para essas autoridades, lembrando-as: vocês foram colocados onde estão por mim, então usem corretamente o vosso poder. A interpretação de Jesus. Salmo 82, versículo 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Essa aparente divinização bíblica de pessoas neste salmo não tem espaço para críticas sobre a Escritura. Aqui a palavra está falando apenas de princípios de autoridade, de uma certa medida de delegação divina, ou acerca da vontade permissiva de Deus sobre governos. Eu acrescentaria, inclusive, que este versículo seria uma espécie de ironia de Deus. Deus sabe que a tendência do ser humano, com algum poder, com alguma autoridade, é de se divinizar, é de achar que é semelhante a Deus. Então Deus tanto usa esse texto para lembrar a essas pessoas com autoridade: vocês têm um pouquinho de mim em vocês, porque vocês têm alguma autoridade que eu concedi a vocês. Mas Deus também, de uma certa forma, ironiza: vocês acham que são deuses, não é? Vocês acham que têm poder? Tem certeza? É uma maneira subliminar de Deus lembrar a esses homens que têm autoridade que, na verdade, eles não teriam nenhuma se Deus não permitisse. O próprio Jesus disse a Pilatos que nenhum poder ele, Pilatos, teria sobre o Filho de Deus se do céu não lhe fosse concedido. E nessa mesma palavra apontou a culpa das autoridades religiosas que lhe entregaram ao governador da Judéia. Ou seja, tanto Pilatos quanto os fariseus, saduceus daquela época, eles só tinham algum poder porque Deus, na sua providência, lhes concedeu esse poder para o seu próprio plano. Pedro e os demais apóstolos não reconheceram também autoridades religiosas que se opunham à pregação do Evangelho, afirmando: importa obedecer a Deus do que aos homens. Claramente aqui se opera uma relativização dessa delegação divina, quando os princípios de justiça e equidade são quebrantados. Ou seja, as autoridades constituídas por Deus devem ser por nós obedecidas até um certo ponto, até um certo limite. Quando essas autoridades começam a fazer o que é errado, ir contra a lei, ir contra a justiça, ir contra a equidade, ir contra os princípios gerais do direito, ou seja, quanto àquele sentimento de certo ou errado que nós vemos Deus agindo, Deus colocando, aí essas autoridades não merecem nem respeito e nem obediência. Quando falamos aqui autoridades, é todas, não apenas as civis, ou seja, nos poderes executivo, legislativo, judiciário, mas também no meio religioso. Infelizmente, existem líderes religiosos que abusam do poder que Deus lhes concedeu.
E por isso, quando fazem tal situação, eles não merecem nem respeito e nem obediência. Lembremos que o Filho de Deus foi sentenciado à morte pelo Império Romano por intermediação da religião judaica daquela época. Ou seja, o governo civil e o governo religioso usaram mal a sua autoridade para condenar um inocente, o maior inocente de todos os textos. Legalmente, parecia que estava tudo certo, mas na sua essência, repugnante ato que expôs Roma e toda a cúpula religiosa do templo. Por fim, é o próprio Jesus quem interpreta o termo deuses. Em João 10, 34 e 35, refutando os que o acusavam de blasfemo, ele replicou: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a Escritura foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, quanto mais aquele a quem o Pai enviou. Claramente, Jesus interpreta deuses como sendo pessoas a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou seja, juízes, governantes, administradores públicos em geral. Vale notar que Jesus chama o Salmo 82 de lei, o que deve ser entendido no sentido mais amplo da palavra, porque já que a escritura hebraica estava dividida em lei, Torá, profetas e salmos escritos, todo esse conjunto pode ser chamado de lei. Dessa maneira, entendemos que a palavra lei no Novo Testamento, ela deve ser interpretada conforme o seu contexto. A própria Taná, ou seja, a mistura, a somatória da lei, dos profetas e dos salmos, ela é chamada de lei por Jesus. Terceiro tópico, parcialidade e juízo. Os juízes na antiguidade. Salmo 82, 3 a 5, temos as ordens de Deus, não só para os juízes magistrados, mas para as autoridades em geral. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Precisamos nos lembrar que a figura de juiz no Antigo Testamento tem um significado um tanto diferente daquele que tem hoje. Juiz era uma pessoa respeitável, que podia funcionar como um juiz arbitral naquelas sociedades primitivas, ou seja, era um líder que decidia as causas, que resolvia as situações. Eles assentavam-se às portas das cidades ou nas praças das cidades e podiam decidir questões do cotidiano. Jó parece ter sido um juiz, já que no capítulo 29 do livro ele menciona a si mesmo fazendo atividades de juiz. O Novo Testamento apresenta-nos a figura desse antigo juiz na parábola de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então, aprendemos ali em Lucas 18 que nem todos os juízes eram justos, alguns eram injustos. Hoje temos um sistema judicial bem estruturado, bem constituído, com juízes nomeados publicamente através de concurso, na sua maioria. Entretanto, o brocar do lema "cada cabeça uma sentença" ainda resiste. É por isso que, em diferentes tribunais, a mesma situação é tratada de forma diferente por diferentes julgadores. Apesar do excelente trabalho dos órgãos de controle da magistratura, exemplo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ainda assim nós temos sentenças muito díspares, muito diferentes. Afinal de contas, o Conselho Nacional de Justiça ele não atua sobre o conteúdo da sentença em si, ou seja, ele não pode julgar, ele não pode condenar ou premiar um juiz, um magistrado, pelo conteúdo em si da sentença. Ele não pode dizer ao magistrado como ele teria que julgar. E aqui temos outra frase muito bonita de Charles Spurgeon: aquele que merece o sorriso do ímpio deve esperar a desaprovação de Deus. Então, o que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando? A aprovação de Deus ou a aprovação do mundo? Juízes injustos. Eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Na parábola de Jesus, em Lucas 18, o juiz iníquo, ou seja, o juiz corrupto, ele pensa consigo mesmo: eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. É exatamente assim até os dias de hoje. Graças a Deus, temos muitas autoridades e muitos juízes que são justos, que são corretos. Porém, existem juízes e autoridades em geral corruptos, iníquos, que vivem exatamente com este lema: eu não tenho medo de Deus e nem respeito a ser humano algum.
Atos injustos estão na base do comportamento de muitas autoridades. Julgamentos parciais defendem os ímpios, fazem reféns os inocentes. Fraco, órfão, aflito, desamparado e necessitado, os adjetivos que aparecem neste salmo, são o povo menos favorecido, vítimas de maus agentes públicos no Brasil. Deus está contemplando cada autoridade constituída. Todos os filhos do Altíssimo que receberam permissão do Senhor para, em nome dele, socorrer os mais vulneráveis da sociedade, devem saber que Deus está presente nessa Assembleia de Deuses, presidindo cada dia. Ou seja, estes maus juízes, estas autoridades corruptas, Deus, através deste salmo, avisa: a hora de vocês vai chegar, tanto nesta vida quanto na eternidade. O julgamento final é o que lemos no item 3. Todavia, como homens morrereis, como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O juízo do Deus Altíssimo está anunciado no versículo 7. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus 25:41 e é a sentença final. E o argumento divino: vocês não fizeram justiça. Eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro ou estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Aquele que investiu os homens de autoridade e ensinou a todos nós o mandamento do amor, ele argumentará: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. O salmo termina com um apelo a Deus para que complete sua obra de juiz soberano de todas as nações. O salmo está dizendo: Deus, levanta-te, julga as nações, profere o castigo dos ímpios e a recompensa dos justos. Ele deve tomar posse, como também proferir a sentença, para que a verdadeira justiça prevaleça. Concluímos com a nossa aplicação pessoal que Deus não está inerte em relação aos abusos e iniquidades perpetradas por aqueles a quem investiu de autoridade. Podemos confiar que Deus fará justiça. Com isso, encerramos o resumo do Salmo 82, o Salmo da Justiça, como alguém já chamou, ou o Salmo dos Injustiçados. É uma lembrança a todos que Deus fará justiça e que Deus não deixará nada devendo para ninguém. Ele dará a recompensa certa, tanto para o bom quanto para o mal. Essa deve ser a nossa esperança e a nossa oração. Que Deus nos abençoe. Não falte na sua escola bíblica dominical. Comente, curta, compartilhe este vídeo. Espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.